que é que você faz, mano, pra ou quebrar ou não acontecer o bloqueio criativo com você? Qual dica você daria pra galera ter mais criatividade e como as pessoas podem conseguir alimentar a criatividade? Eu já vi você falando muito sobre esse assunto, mas eu quero que você reitere aqui pra galera, pra que eles fiquem cientes aí, que possa ajudar eles também. Cara, eu quase não tenho bloqueio criativo, por quê? Porque eu perco tempo buscando referência. Perco não, invisto tempo buscando referência. Investe. Então, o que acontece? A maioria do bloqueio criativo é porque você bloqueia de verdade a tua criatividade. Parece que você fecha assim e só olha aqui, não olha para todos os lados, sacou? Ou seja, tu entra no Behance e você só vai procurar flyer de evento, se você estiver criando um flyer de evento. Só vai procurar social media se você estiver criando um social media. Isso causa bloqueio criativo. Porque, cara, criatividade vem de todos os lugares. Eu posso olhar essa garrafa de Heineken aqui, olhar a diagramação dela, olhar a cor dela, olhar como foi feito isso aqui, olhar a diagramação do rótulo e daqui tirar referência e pensar, pô, daqui eu posso aproveitar essa estrela aqui, posso criar alguma coisa com essa estrela. Desse rótulo eu posso tirar a fonte, eu posso tirar a paleta de cor da capinha do meu celular. Então, tipo, de tudo quanto é lugar que tu tá vendo, tu tem como tirar referência para uma coisa. Então, o que eu faço para evitar o bloqueio criativo? Eu entro no Behance, pego 3 referências, no mínimo. Uma para diagramação, eu olho como está diagramado. É claro que isso muda, não é fixo, mas é um pontapé inicial. Eu vejo lá um flyer, por exemplo, coisas bem diagramadas são sites. Então, eu vejo um projeto de site no Behance e vejo a diagramação do site. Porra, a diagramação do site é a coisa mais linda que existe. Então, eu me inspiro naquela diagramação para diagramar minha arte. Aí eu vejo, por exemplo, um projeto de diagramação, um projeto de manipulação. Aí eu tento puxar alguma coisa dali, seja a paleta de cor, seja o grading, seja a ideia para criar meu BG. Então eu tento mesclar 3 coisas em uma só. Assim eu crio uma coisa completamente nova, autêntica, a partir de 3 coisas diferentes, mas sem me bloquear buscando só flyer de evento. Ou seja, eu busco inspiração em projeto de logo, busco inspiração em UI, UX, interface, site, busca inspiração em social media, manipulação de imagem, em todos os nichos possíveis. Até em fotografia dá para você tirar inspiração, tá ligado? Então, não é tu se prender a uma coisa só. É você tá com a cabeça aberta, tá com o teu campo de visão aberto para pegar referência em tudo. Vou dar um exemplo bobo. Eu posso olhar aqui para minha mesa, eu tô vendo meu mousepad. Eu posso olhar a textura no mousepad e falar, cara, que textura legal, vou usar essa textura aqui no meu flyer. E buscar uma textura parecida, com um pouco de poeira, com um pouco de coisa assim. Então, tudo que você vê é inspiração, é referência. Então, mescla tudo que tu vê, deixa a tua cabeça livre. Bloqueio criativo, às vezes, é porque você fica pensando muito, focando muito em uma coisa só. Você tem que deixar a tua cabeça livre para focar em tudo, para ver tudo, para observar tudo. Exatamente. Observar pequena coisa, pequeno detalhe, que qualquer coisa que você vê, você pode utilizar na criação do teu flyer. Seja um rótulo de cerveja, seja uma garrafa, seja uma paleta de cores, seja uma textura, ou seja, sei lá, deixa a tua imaginação fluir, tá ligado? Então é basicamente isso que eu faço. Show de bola. E eu costumo falar, né? É do ser humano. O ser humano, ele só aprende com repetições. E a gente nasceu sem andar, sem falar, e a gente aprendeu isso devido às repetições. Devido a gente ver muito repetitivamente ou ouvir muito repetitivamente aquilo, e daí a gente realmente absorveu e se tornou algo nativo nosso. Mas primeiro a gente teve que absorver. Então, para mim, a criatividade é isso. O que acontece? Se eu vivo dentro de um quadrado e não vejo nada visual, se eu for tentar desenhar qualquer coisa, eu não vou conseguir desenhar nada, porque eu não tenho nada como referência. Entendeu? A mesma coisa é você. A criatividade é teu armazenamento de referência que você tem na tua cabeça. Exatamente. A mesma coisa é você como design gráfico. Às vezes, quando aparece um job pra mim, que eu vou começar o layout em branco, que eu vejo a galera falando aí no comentário, às vezes a síndrome da tela branca, né, do Photoshop. O que acontece? A tela branca, pessoal, ela tem que fazer parte do processo e não ser o primeiro passo, tá? Quando eu falo fazer parte do processo, é que você já tem que criar o objeto em branco, a tela em branco, a layer, para você já sabendo o que você vai fazer, e não primeiro abrir ela e depois ainda pensar no que vai fazer. Exatamente. Entendeu? Procura a referência. Dar uma vírgula aqui no que tu falou. A pessoa vê a tela em branco pensando que aquele é o resultado final.
Só que você tem que mudar a tua perspectiva e ver a tela em branco como resultado inicial do teu processo, tá ligado? Então, a tela em branco você tem que ver ela como uma oportunidade de ser preenchida e não como o resultado final do teu processo, que é você abre ali, vê a tela em branco e pensa, porra, o que eu vou fazer? Isso aqui, não sei o que eu vou fazer. Tu já tá focando no final, tem que focar no começo. É tudo um processo, começo, meio e fim, tá ligado? Então o fim não vai ser a tela em branco é o começo. Te perguntar, Jadson, tu nas tuas aulas você já cria e depois grava, ou você grava criando tudo na hora ali do zero? Cara, tem aula que eu crio antes e tem aula que eu crio do zero. Tem aula que eu crio do zero. Hoje eu tô mais... Porque a aula se torna um pouquinho mais intuitiva quando eu crio antes. Infelizmente. Por mim, eu criaria na aula. Mas só que aí a aula vai se estender para 1h30, 2 horas. E quando eu crio a leia antes e depois replico para a galera, aí fica um pouquinho mais rápido e mais intuitivo para quem tá aprendendo. Porque, infelizmente, as pessoas hoje parecem que têm preguiça de assistir um conteúdo. Concordo contigo, plenamente. Né? Quando a aula... Se tiver uma aula de 3 horas para mim, mas que eu saiba que tem um conteúdo foda, eu assisto ela todinha, não tô nem aí. A gente perde tempo com um monte de coisa errada na vida, cara. Sabe? E por que não assistir uma aula de 3 horas? Eu assistiria tranquilamente. Se eu soubesse que aquilo aí tem um conteúdo valioso para mim. Né? Mas só eu te pergunto isso porque... Eu concordo plenamente contigo. As pessoas têm muita preguiça. Eu te pergunto isso porque todas as aulas que eu gravo são tudo zero. Então, tipo, a pessoa acompanha, vendo referência, pensando no que eu vou fazer. Fica longo? Fica. Mas, irmão, quem quer aprender, vai aprender. Eu bato muito nessa tecla da preguiça, igual tu tava mencionando, a galera tem muita preguiça de aprender as coisas. E é pro próprio bem dela, tá ligado? A pessoa tá aprendendo, vai ser bom pro bolso dela, vai ser bom pra cabeça dela, vai ser bom em todos os aspectos, mas mesmo assim as pessoas têm preguiça. E isso é chato demais, cara. Sem falar, Raposo, que as pessoas hoje preferem ter uma fórmula mágica, um botão ali de resolver rápido, do que aprender o processo de verdade. Já percebeu? Exatamente. As pessoas hoje buscam fórmula mágica. E, pessoal, em processo criativo, no design gráfico, não existe fórmula mágica. Porque o que acontece? Quando você aprende um flyer, que existe um conceito, ele vai te gerar muito mais resultado do que um cara que grava uma aula de um flyer avulso, assim, do nada. Toma aí. A aula é essa. Não é aula. Pra mim, ele tá criando um flyer. Ele não tá dando aula. E eu busco em toda aula minha, Raposo, sempre falar, pessoal, essa técnica aqui serve para isso, para aquilo. Você pode pegar o que eu vou ensinar para você aqui hoje e replicar para isso, para X, para Y. Porque é uma técnica que se expande, é escalável. Você pode aprender aquilo ali e servir para várias coisas. Mas tem gente que, tipo, pega um layout, né, replica ele ali e pronto. Aí, tá. Isso não é aula para mim. Isso não é aula. Você tá mostrando o processo criativo daquele flyer. E eu busco sempre ensinar técnica de verdade. Quem é meu aluno sabe como que funciona o Design Academy aí. E é essencial, pessoal, vocês não buscarem aulas rápidas, fórmula mágica. Não existe fórmula mágica.